Olá, é com muita alegria que estamos aqui para mais um episódio diário, nessa manhã, que todas as manhãs levamos uma mensagem do Evangelho de Jesus, para que possamos ter um pouco mais de conforto em nosso coração, um pouco mais de consolo, de acolhimento, de esclarecimento, naquele momento em que aquela dor, aquela perturbação, aqueles pensamentos tomam conta de mim e chegam ali uma mensagem do Evangelho de Jesus, trazidas por nós, pela leitura desse livro, Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, editado pela FEB Editora. Um livro que pertence à coleção Fonte Viva, em que são 180 mensagens do Evangelho, em que Emmanuel narra e traz as suas considerações, traz aí um esclarecimento para que possamos entender mais esse evangelho que estamos aí há mais de 2000 anos buscando os seus mistérios. E o capítulo de hoje está no capítulo 33 dessa obra, intitulada Recapitulações. Começa sempre com a passagem do evangelho, aqui no caso registrado por João, capítulo 12, versículo 43, em que João registra a seguinte fala de Jesus: porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa passagem ela me remete sempre a quando Jesus está ali com os fariseus que colocam ele à prova, em que diz como devemos fazer com os impostos, que foram colocados por Roma, impostos exorbitantes, né? Que levaram muitas vezes o povo à pobreza. Se naquele momento Jesus fala que deveríamos deixar de pagar, ele estaria cometendo um crime. E Roma, naquele momento, poderia prendê-lo. E a gente sabe o que aconteceria. Mas isso só estava previsto para acontecer lá na frente. E se Jesus fala para continuar pagando, o povo, ele perderia a confiança do povo, porque praticamente se tornaria um enviado de César, né? Como um infiltrado. E Jesus, sabiamente conectado com Deus, ele olha e diz: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Quer dizer, continuem pagando seus impostos, dai a César tudo o que é de material e dai a Deus o que é espiritual. O amor, o bem, a fraternidade, o servir, a oração, a meditação. No nosso caso, o evangelho no lar, que é muito importante para nós, em nosso lar, trazer aquela energia, aquele momento em que você ali com seus familiares, sua esposa, seus filhos, ou só você, se você mora só, se conectar com Jesus. E é por isso que a gente fala para falar em voz alta, aqueles espíritos que estão ali presentes possam ouvir também e sentir aquela energia. É isso que Jesus está falando. Porque nós viemos para a evolução do espírito. Por isso que falamos em um capítulo anterior sobre a matéria. Tudo que é matéria vai ficar aqui, é de César. É isso que ele está dizendo. Nós vamos embora e não vamos levar nada, mas somos totalmente apegos. Somos totalmente apegados, presos, agarrados a essa matéria. Colocamos aquilo como um Deus na minha frente. Uma bela xícara, uma bela louça, né? um belo carro, uma casa maravilhosa. E usamos aquilo muitas vezes para humilhar o outro, para mostrar para o outro que eu sou mais capaz de ter aquilo do que ele, né?
Usamos até a frase: "Isso é para quem pode", né, então usamos aquilo para espizinhar, para mostrar que eu posso mais do que você. Mas será que posso mesmo? Será que eu tenho mesmo mais do que você? Porque amanhã eu posso não ter mais nada. Eu posso estar lá no plano espiritual preso a isso, sofrendo. E a gente vê como os espíritos se manifestam, né? Meu carro, minha casa, minha chave, meu chapéu, coisas simples da vida. Então, é isso que Jesus está nos falando, né? Dessa glória, que a glória de Deus ela é muito maior. O projeto de Deus para nós é muito maior do que uma simples xícara, do que uma simples casa, do que um simples carro, do que um simples melhor emprego do mundo. Necessitamos sim disso tudo, de um trabalho, necessitamos de ter o nosso sustento, mas isso tudo é para o corpo, é para satisfazer os nossos egos materiais. E muitas vezes achamos que tudo isso é a razão da nossa vida. A glória de Deus, ela é bem maior para nós. O projeto dele para nós, ele é totalmente diferente. Deus não faz barganha. Ele não é seletivo. Ele não tem os seus escolhidos. Todos terão a mesma oportunidade de evoluir e progredir como espíritos, porque ele disse que vai atrás da última ovelha perdida. E Emmanuel fecha esse título dizendo: alguém lhe perguntará: que fizestes da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se do Todo-Poderoso. E homens e povos continuarão refazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Quero só fechar com a simples história da minha esposa. Ela gosta muito de abrir a janela de manhã, ver o sol nascendo, e ela fala que ali vê Deus. De olhar o entardecer de Brasília, que ela acha lindo, e ela fala que ali vê Deus. Esta é a glória de Deus. E Emmanuel está falando aqui. Alguém perguntará: que fizestes na manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? A vida, o mundo, a plenitude, a glória de Deus, ela é muito maior para nós. Que a paz do Cristo esteja com vocês, que o amor de Maria seja esse exemplo de simplicidade para nós e pureza. Até o próximo episódio diário. Não esqueçam de ativar aqui as suas notificações, seguir a nossa página e se inscreverem para que possamos cada dia mais ter mais inscritos e levarem o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Muito obrigado a todos. Até o próximo episódio diário.